Começa a funcionar o painel multissetorial de checagem e combate às fake news. Trata-se da reunião de múltiplos atores com a participação de setores da sociedade civil, o que revela a natureza plural e democrática deste projeto. Segunda turma do Supremo julga denúncias contra parlamentares do Partido Progressista. Os políticos são acusados de integrar a organização criminosa que desviava dinheiro público. O plenário do Supremo vai decidir sobre prisão automática de presos condenados em segunda instância. Justiça manda incluir o nome do pai socioafetivo na certidão de nascimento de um menino. O direito à multiparentalidade foi assegurado aos cidadãos brasileiros a partir de uma decisão do STF de setembro de 2016. E ainda, no Mato Grosso, o Poder Judiciário amplia a quantidade de postos do programa Justiça Comunitária. Olá, boa noite. Hoje, no início da sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes anunciou que no próximo dia 25, a turma vai retomar o julgamento do habeas corpus, em que a defesa do ex-presidente Lula alega a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A repórter Carla Lucena tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, esse pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro tem a ver com o julgamento que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex em Guarujá, em São Paulo. Um dos principais argumentos da defesa de Lula é que Sérgio Moro teria sido parcial. Esse habeas corpus ele foi impetrado logo depois que Sérgio Moro aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o ministro da Justiça. O julgamento deste caso começou na segunda turma em dezembro de 2018. Naquela época, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra esse pedido. Foi então que o ministro Gilmar Mendes pediu um tempo maior para analisar o caso. Hoje, então, ele devolveu esse habeas corpus para ser incluído na pauta da segunda turma e indicou a data de 25 de junho para o julgamento. Vamos ver. Que em 4/12/2018 pedi vista do HC 164.493, que trata da impetração em favor de Luiz Inácio Lula da Silva para questionar a suspeição do julgador na origem, o ex-juiz federal Sérgio Moro. Diante da importância da temática e dos votos já proferidos pelos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, estou devolvendo os autos para julgamento. Assim, solicito desde já a inclusão na pauta da sessão da turma no dia 25/6/2019. E olha só, ainda na segunda turma de hoje, os ministros retomaram o julgamento do inquérito contra os deputados Aguinaldo Ribeiro, Eduardo da Fonte, Arthur Lira e o senador Ciro Nogueira. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de organização criminosa. E ainda na segunda turma de hoje, os ministros decidiram enviar ao plenário a discussão sobre a legalidade de uma regra do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou que condenados após a segunda instância devem ser presos de forma automática. Esse é um habeas corpus coletivo que foi apresentado aqui no STF e o ministro Dias Toffoli, ele já tinha negado esse pedido. Foi então que a defesa recorreu e o caso foi então para o plenário virtual, já com a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Lá no plenário virtual, tanto ela quanto o ministro Edson Fachin votaram contra esse pedido de habeas corpus coletivo que beneficia, não tem aí um autor, pode beneficiar várias pessoas. Foi quando o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista no plenário virtual. E quando ocorre um pedido de vista no plenário virtual, esse caso passa então a ser julgado presencialmente pelos ministros. E foi então como ocorreu hoje e tivemos apenas o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ver. Nesta terça-feira, só o ministro Ricardo Lewandowski votou. Ele classificou a medida do TRF4 equivocada e declarou nula todas as prisões que tiveram como base apenas a súmula. A decretação automática da prisão do réu, com base exclusivamente no mencionado enunciado sumular do TRF4, contribui de forma direta para a perpetuação e o agravamento das severas disfunções verificadas no sistema
sistema prisional brasileiro, fazendo aumentar ainda mais a superpopulação carcerária e a precariedade das condições dos presídios. Essa é uma oportunidade que se oferece ao Supremo Tribunal Federal, ao egrégio plenário desta Corte Suprema, para, a partir dos brilhantes fundamentos expostos no douto voto de Vossa Excelência, reabrir o debate. O julgamento do inquérito contra políticos do Partido Progressista foi retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela também rejeitou as preliminares, como o cerceamento de defesa, e disse que, nesse momento, há indícios de que os 4 parlamentares cometeram crimes. No caso dos autos, a denúncia, como foi minudentemente posta pelo ministro relator, contém adequada indicação de condutas delituosas imputadas aos denunciados, com ajuste feito em sede preliminar, está lastreado em elementos aptos a mostrar, pelo menos plausíveis, os dados que correspondem à acusação apresentada. O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar contra o recebimento da denúncia. Afirmou que ela está esvaziada e que alguns fatos já foram, inclusive, arquivados. Eu não sei como qualificar isto. Se se trata de uma denúncia vazia, de uma denúncia que foi completamente esvaziada. E aí, com as venas de estilo, doutor Vilhena, faltou alguma dirigência à Procuradoria. E olha só, o julgamento deste inquérito acabou agora, há minutos, e depois então do ministro Gilmar Mendes, votou o ministro Celso de Mello. Ele decidiu acompanhar o relator, o ministro Edson Fachin, para aceitar em parte a denúncia contra os parlamentares do Partido Progressista. Já o presidente da segunda turma, o ministro Ricardo Lewandowski, votou que não há, neste momento, indícios, que a PGR não conseguiu comprovar que há indícios suficientes para o recebimento da denúncia. Mas então, eles ficaram vencidos, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e, portanto, por 3-2, a segunda turma aceitou a denúncia contra os parlamentares. Essas são as informações. Segue com você, William. Obrigado, Carla. Já na primeira turma, os ministros julgaram um caso envolvendo o ex-prefeito de Macapá, Rodrigues Góes. A defesa do ex-prefeito de Macapá, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, alegou não haver crime na manipulação de pouco mais de R$800 mil do programa DST-AIDS para o pagamento do Instituto de Previdência do município. Segundo o advogado de defesa, o dinheiro do programa foi depositado numa conta única criada para facilitar o sistema de pagamento municipal. Essa conta, quando ela foi criada, ela tinha saldo zero. Inúmeros recursos foram aviados, foram endereçados para essa conta única. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, refutou ter ocorrido desvio de dinheiro para benefício próprio, o que descaracterizaria o crime de peculato, mas observou no processo evidências de que o acusado sabia que o dinheiro serviu para pagar o Instituto de Previdência Municipal. O réu, com plena consciência da ilicitude dos seus atos, atuou na forma descrita na denúncia para aplicar recursos públicos destinados ao programa DST-AIDS para pagamento de débitos da Secretaria Municipal de Saúde com o Instituto Municipal de Previdência. Desse modo, agiu de forma consciente e voluntária para esse fim. Mas o ministro revisor Alexandre de Moraes divergiu ao firmar dúvidas sobre a materialidade da prova. O valor do DST-AIDS nem era suficiente para pagar a Macapá Prev, tinha outros valores, o dinheiro se juntou e realmente houve o pagamento centralizado. E entendeu não ser possível identificar o crime. E pediu a improcedência da ação penal, mas o ministro Barroso pediu novamente a palavra para reafirmar a convicção sobre a materialidade da prova. E foi seguido pela ministra Rosa Weber. Essa transferência do valor da conta específica, que se destinaria justamente a aquele cuidado, aquela conferência de dados para a conta geral, já seria suficiente, no mínimo como indício grave. E o ministro Marco Aurélio seguiu a mesma linha. Está comprovada a materialidade presente, o preceito do vetusto Decreto-Lei 201 e a autoria
do réu, do acusado. Mas o presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux, ponderou que a ação não contém dolo e afirmou que o dinheiro serviu para o pagamento de débitos na área da saúde municipal. Peço vênia às opiniões dos contrários para julgar improcedente a ação penal. Por decisão da maioria, a primeira turma decidiu pela condenação do ex-prefeito a 10 meses de prisão, convertida em prestação de serviços em entidade de atendimento a portadores do vírus HIV. No entanto, ele teve a pena extinta em razão da prescrição. Agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou essa primeira turma. E como normalmente ocorre com muitos julgamentos, né, Karina? Em um deles, a defesa pediu uma redução de pena do seu cliente. O que você traria desse julgamento aí? Quais foram os argumentos utilizados? E boa noite. Boa noite, William. A primeira turma sempre tem elencado na sua pauta dirigida vários habeas corpus, a grande parte deles, se não vou dizer assim, quase todos, vamos dizer, 99% da relatoria do ministro Marco Aurélio acabaram sendo chamados a julgamento hoje, e a grande decisão tomada entre os ministros ou foi a aplicação da súmula 691 aqui do Supremo Tribunal Federal ou a manutenção da execução provisória em segundo grau. Em um desses casos, como você disse, tratava-se de um habeas corpus em que a defesa buscava, de uma certa forma, a chamada concussão. O paciente foi condenado por 3 crimes: corrupção eleitoral, transporte irregular de eleitores e também por formação de quadrilha. A defesa argumentava aqui no Supremo, nesse habeas corpus, que o crime de transporte irregular de eleitores deveria ser absorvido, daí a concussão, pelo crime de corrupção eleitoral, mas os ministros entenderam que não, que são tipos penais diferentes, contém elementares do tipo, ou seja, a definição de cada uma dessas condutas de forma diferente e que isso não poderia ser atendido. Nesse ponto, até mesmo o ministro Marco Aurélio concordou com votou nesse sentido e todos os ministros concordaram também. No entanto, havia um pedido de afastamento da execução provisória da pena para que ele pudesse responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado. Nesse ponto, apenas o ministro Marco Aurélio deferia, mas a maioria que se formou manteve a decisão e aplicou, na verdade, a súmula ordinária, não uma súmula vinculante 691, não conhecendo do habeas corpus, porque se tratava de um habeas corpus contra a decisão monocrática de tribunal que teria negado a liminar. Essa decisão também, negando a execução, o final, né, a extinção da execução provisória da pena, foi também, por maioria, decidida em outro habeas corpus de um deputado estadual do estado de Sergipe, que também foi condenado por peculato a 12 anos de prisão, e a defesa alegava um constrangimento ilegal o fato dele estar sendo submetido à prisão provisória sem ter a condenação, o trânsito em julgado. Então, alega o princípio da inocência e buscava afastar essa execução provisória, que acabou sendo mantida por maioria também. E um dos argumentos também é que o parlamentar, ele gozaria daquela imunidade parlamentar e somente poderia ser preso em razão de prisão em flagrante de crime inafiançável, o que também foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Em um outro habeas corpus, alegava-se excesso de prazo na formação da culpa. Nesse outro caso, o paciente já estava solto por força de uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio desde outubro de 2018 e no julgamento de mérito hoje buscava que essa decisão fosse mantida para que ele continuasse respondendo em liberdade. Mas nesse caso, os ministros não conheceram desse habeas corpus também por força da súmula 691 e o ministro Alexandre de Moraes alegou que não poderia ser mantida a decisão do relator de conceder o habeas corpus em razão do excesso de prazo, porque se tratavam de 7 réus e só o paciente, nesse caso, havia rolado pelo menos 17 testemunhas, o que acabaria demandando um alongamento na instrução processual. Então, um número grande de réus, advogados diferentes, várias testemunhas, a morosidade na formação da culpa não poderia ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim à própria complexidade do caso. Nesse caso, também aplicada a súmula 691, não conhecendo por maioria desse habeas corpus. Amanhã temos uma sessão começando pela manhã, né? Amanhã tem sessão plenária extraordinária pela manhã e a sessão também no período da tarde, a partir das 14, a gente acompanha no direto do plenário. Te encontro aqui amanhã à noite, então. No Jornal da Justiça. Obrigado, Karina.
O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça lançaram hoje o painel multissetorial de checagem de informações e combate a notícias falsas. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo e do CNJ, lançou o painel na sede do STF em Brasília. O painel é o resultado da adesão voluntária de diversas entidades à campanha aqui presentes nesta manhã. Todos os integrantes contribuem para o projeto dentro de sua própria área de atuação e com ferramentas de que já dispõem, respeitando-se as especificidades e a linha editorial de cada veículo. Trata-se da reunião de múltiplos atores com a participação de setores da sociedade civil, o que revela a natureza plural e democrática deste projeto. A frente reúne agências de checagem de notícias, veículos de comunicação e entidades jurídicas. Sites e portais vão verificar publicações suspeitas nas redes sociais. Numa primeira etapa, o alvo será notícias sobre decisões do STF e do Superior Tribunal de Justiça. Depois será a vez dos outros tribunais. A gente vai fazer uma raspagem em redes sociais e na internet em busca desses conteúdos que possam ser dolosamente fake, falsos. A gente vai fazer aqui uma extensão do que a gente já faz, aí a gente vai ter essa especificidade de procurar mais notícias da área jurídica. Participar de uma frente de checagem como essa nos ajuda a ter um contato mais direto mesmo com assessoria do judiciário, membros do judiciário, e acredito que com respostas mais rápidas vai nos proporcionar também fazer desmentidos mais rápidos e desmontar algumas fake news que circulam na internet. O trabalho não para por aí. A apuração de notícias também será feita em páginas da internet com conteúdo jurídico e jornalístico. O que nós vamos fazer é, diante de uma notícia questionável, verificar se tem fundamento. Conscientizar a população de que é necessário checar antes de compartilhar evita a desinformação. Então, o papel do painel e dessas instituições é fundamental nesse sentido. O painel multissetorial se junta à campanha Fake News Não, que foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça em abril deste ano. A campanha alerta sobre os perigos de se compartilhar informações duvidosas e orienta a população sobre como checar a notícia. Esse mutirão conta com a ajuda da imprensa brasileira, associações da magistratura e dos tribunais superiores. A união de forças, de esforços das instituições do judiciário, junto com agências de checagem, é fundamental, porque sozinhos não é possível fazer frente a essa batalha. Todos nós, juntos, as entidades de classe, os tribunais superiores, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Corregedoria Nacional, todas unidas no sentido de que as verdades sejam transparentemente noticiadas e as inverdades, evidentemente, sejam expurgadas. A ABERT apoia integralmente essa iniciativa e tudo que estiver ao nosso alcance para que a gente possa ajudar a combater as fake news, nós vamos fazer. As fake news são, de uma certa forma, o efeito colateral da inteligência artificial. O mundo precisa combater da melhor forma possível, sem censura, sem uma ação de força, com inteligência e com tecnologia e com a união das pessoas do bem. Eu acho que é isso que aconteceu aqui. E a seguir, Justiça da Paraíba e Ministério Público se unem para dar mais agilidade aos processos. E juntar esforços para consumir melhor os dados que existem tanto dentro do TJ como dentro do Ministério Público. O Tribunal de Justiça da Paraíba e o Ministério Público discutiram parcerias e o compartilhamento da base de dados entre as duas instituições. Franquear o acesso a promotores e magistrados permitirá agilizar o andamento tanto de um processo judicial quanto de uma investigação. Nós temos hoje diversos processos judiciais, diversos procedimentos no âmbito do Ministério Público e nós temos que acelerar, dar uma tramitação muito mais célere para que a gente possa efetivamente dar uma resposta positiva à sociedade. E juntar esforços para consumir melhor os dados que existem tanto dentro do TJ como dentro do Ministério Público e franquear o acesso aos magistrados, ao CIAP, assim como também franquear aos promotores o acesso a algumas bases que tem no TJ.
O presidente do TJPB, Márcio Murilo, ao comentar a parceria com o Ministério Público, adiantou que por meio do convênio que será em breve firmado entre eles, o juiz passará a obter informações mais completas, podendo julgar melhor os processos criminais e cíveis. Estamos já minutando um convênio para que haja troca de informações, de dados que nós temos, que interessam ao Ministério Público e dados que eles têm que nos interessam. Eles estão a nos ceder um BI, um sistema em que o juiz terá informações completas para que o juiz julgue melhor os processos criminais e cíveis também. E nós iremos ceder alguns dados processuais que nós temos, inclusive do CEU, em relação aos cartórios de registro de imóveis, para que o MP também possa investigar melhor o que é de sua competência. Por determinação da Justiça, um menino terá o nome de 2 pais na certidão de nascimento. De acordo com os autos do processo, ambos pediram o reconhecimento da multiparentalidade, objetivando que a criança seja perfeitamente integrada à família. Embora na certidão de nascimento o pai biológico é que constasse, no decorrer da vida, dos anos, a criança acabou tendo como referência de pai, assim, no dia a dia, esse pai socioafetivo. Foi pedida, então, a inclusão no registro civil da criança do sobrenome desse pai socioafetivo, inclusive para poder incluí-la no plano de saúde, realizar viagens e efetuar matrícula na escola. O direito à multiparentalidade foi assegurado aos cidadãos brasileiros a partir de uma decisão do STF de setembro de 2016 e que no ano seguinte, em novembro de 2017, foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de um provimento que enfatiza o bem-estar da criança. Esta advogada da área civil explica em que se baseia a multiparentalidade. Essa situação de multiparentalidade, o cerne dela está muito ligado à questão de objetivos de vida entre o princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente falando, nas relações, e que prima muito pela qualidade de vida psíquica desta criança. Você vai ver a seguir. Mato Grosso ganha mais pontos no programa Justiça Comunitária. Levar serviços que fazem a interlocução com o Executivo e com o Legislativo, que o Judiciário, estando à frente disso, propicia também. A Justiça Comunitária chega a mais 10 municípios de Mato Grosso. A ampliação vai beneficiar moradores do eixo leste e oeste do estado. É aqui na Coordenação Estadual da Justiça Comunitária que todas as ações são pensadas para fazer com que a justiça possa chegar a todo cidadão mato-grossense. Mas é aqui na comunidade que a Justiça Comunitária acontece, trazendo acesso à informação e promovendo os direitos dessa população, que muitas vezes não sabe como acessar esses direitos. Gente que mora nas periferias das grandes cidades, lá no Pedra 90, em Cuiabá. É bom quando tem essas coisas, perto de casa, ajuda bastante os moradores aqui. E eu achei bom. Ótimo, principalmente para quem não tem condição de pagar, porque aqui não é só idoso, vem várias pessoas aqui procurar. Antes de mais nada, essas agentes comunitárias também são gente da comunidade e por isso sabem muito bem o que sua gente precisa. É o pedido de certidões, segunda via de certidões, encaminhamento para a defensoria para o RG, a isenção para casamento, a gente também solicita divórcio, pensão alimentícia. Levar o acesso, levar o trabalho do fórum para as pessoas que geralmente não têm condições de estar indo até lá, é algo que é de valor imensurável. Mas qual seria esse diferencial da justiça comunitária? Levar conhecimento, levar esclarecimento à população, levar serviços que fazem a interlocução com o Executivo e com o Legislativo, que o Judiciário, estando à frente disso, propicia também. É o juiz saindo do seu ambiente de trabalho e levando cidadania e inclusão social. Hora de dar aquele giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça para com a repórter Viviane Novaes.
Boa noite, Viviane. Traga as últimas notícias para a gente. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia da Lava Jato. A Sexta Vara Criminal de São Paulo bloqueou bens da empresa P3T, do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Segundo o Ministério Público Federal, a empresa foi criada para blindar o patrimônio do réu, que está preso preventivamente e já foi condenado a nada menos do que 170 anos de prisão, aproximadamente, por crimes como desvio de dinheiro público e formação de cartel em obras do trecho sul do Rodoanel e também do sistema viário de São Paulo. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal desarticularam uma quadrilha que cobrava propina de investigados em inquéritos policiais. Os crimes eram coordenados de dentro da Superintendência da Polícia Federal do Rio. As vantagens indevidas chegavam até a R$1,5 milhão de reais. Foram pagas por alvos das operações Titanium e Viu Postales Recomeço sobre fraudes aí no plano de saúde e no fundo de pensão dos Correios. Os envolvidos vão responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E agora, a reforma trabalhista fere a Convenção 98 da OIT, que trata da aplicação dos princípios do direito de organização e de negociação coletiva. É o que diz a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, na nota técnica entregue na Conferência Internacional do Trabalho, que está acontecendo em Genebra, na Suíça. Segundo a ANAMATRA, as negociações coletivas no Brasil caíram quase 40%, o que vai contra a proposta da reforma trabalhista. Além disso, os sindicatos patronais e de trabalhadores tiveram uma redução de 90%, isso mesmo, 90% da receita, por causa da extinção da contribuição sindical obrigatória. Com a nota técnica, o Brasil entrou então para a lista de 24 casos que vão ser discutidos na conferência na Suíça. Bem, o giro fica por aqui. Tudo que a gente mostra aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Até mais. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Essa edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.